Eu pedi para você abrir, né? 1 Tessalonicenses 5, versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda a forma de mal, e que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nos conduz aqui com graça, com sabedoria, debaixo da tua direção, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero continuar aquilo que a gente começou a construir, talvez, eu acho que há 3 semanas atrás, né? Tivemos o nosso culto, e aí tivemos o encontro do Copev. Aí sábado passado a pastora Stephanie ministrou. Eu quero talvez fazer um gancho com aquilo que a gente começou a falar. Eu comecei a falar sobre a vida em comunidade. Tenho sido movido pelo Senhor a falar e trazer essa consciência para nós da vida em comunidade, do que é ser igreja de verdade. Inclusive hoje, o meu amigo pastor Rogério do Maranhão, ele lançou um livro com um título muito forte, muito forte. O livro se chama Babilônia, a prostituta disfarçada de noiva, eu acho que é isso. E onde ele desenvolve, a gente teve acesso um pouco antes ao material e demos uma olhada, em como há uma falsa ideia de igreja que nós precisamos combater. E a melhor forma de você combater uma falsa ideia de igreja é você estabelecendo a verdade do que é ser igreja, do que é viver em comunidade, e estabelecer também, e não só estabelecer a verdade sobre isso, mas aplicar essa verdade na nossa vida. O que é ser igreja de verdade? Será que a gente está entendendo o que é aprender a viver em comunidade? Eu não sei se você lembra da equaçãozinha que a gente falou aqui há 3 semanas atrás, que para Deus um homem mais Deus é igual a um homem sozinho. Então você só se torna igreja, você só se torna parte do corpo de Cristo a partir do momento que você entende que a sua salvação ela foi para te inserir dentro dessa realidade. Você foi salvo para ser inserido dentro de uma realidade comunitária. Nós precisamos entender o que é viver igreja. Irmãos, igreja não é opcional. Talvez a gente vem de uma cultura, a cultura do individualismo, a cultura da relativização, onde a gente pensa que igreja é algo opcional, onde você pensa que eu vivo igreja se eu quiser, se me der na telha. Eu participo de um pequeno grupo, ou eu vivo algo nesse sentido se fizer sentido para mim. Irmãos, tem coisas que não precisam fazer sentido para você, porque se elas são verdades bíblicas, elas não precisam fazer sentido, elas vão fazer sentido a partir da obediência. Tem coisas que não fazem sentido em um campo racional, que você precisa na área do Espírito, no movimento do Espírito. Você precisa entender no Espírito para que depois isso possa fazer sentido no campo racional. A obediência ao Senhor, ela primeiro precisa ser no Espírito. Você nunca vai conseguir obedecer a Deus com a sua razão, se você não primeiro obedecer a Deus no seu Espírito. Quando você vai fazer um jejum, por exemplo, o objetivo do jejum, ele não é te deixar mais espiritual. O objetivo do jejum não é que você fique agora mais crente, agora você toca em todo mundo e todo mundo cai porque agora você faz jejum. Não, o jejum ele mata a sua carne. E à medida que ele mata a sua carne, ele fortalece o seu espírito. Então tem coisas que num campo racional, quando você estiver em um jejum verdadeiro, você fizer um jejum daqueles, que é um jejum onde você não come nada. Quando você entrar nesse tipo de jejum, provavelmente você não vai ser o melhor tempo para você planejar algo.
Não vai ser o melhor tempo para você desenvolver alguma coisa. Vou te falar bem a verdade. Quando você está em um jejum profundo, você tem até dificuldade de ler e estudar a Bíblia. Por quê? Porque o objetivo do jejum é matar a sua carne. E à medida que ele mata a sua carne, e ele inibe um pouco os efeitos, porque inclusive a falta de comida faz isso, inibir os efeitos da sua racionalidade, o seu espírito é fortalecido. Então tem coisas que você vai viver, experiências que você vai viver com Deus enquanto está fazendo jejum, que elas não são compreensíveis na sua mente, mas elas vão fazer sentido dentro do seu espírito. Viver igreja, ele não vai, assim, você não precisa esboçar, apesar de eu estar tentando fazer isso, em parte do que eu estou ensinando sobre igreja, não parte de uma concepção meramente racional. Viver igreja, viver comunidade, ser verdadeiramente comunidade, vai partir de uma compreensão do seu espírito. E a compreensão do seu espírito acerca de ser igreja, ela parte da sua concepção do ser de Deus. Então, se você não entende quem é Deus, você não vai entender o que é ser igreja. Porque a identidade da igreja, o que é igreja, o que é vida comunitária, está basicamente pautado no que é o ser de Deus. Deus é um ser comunitário. Deus é o Pai, é o Filho e é o Espírito. E como eu gosto de alguns rabinos que quando vão ensinar sobre a Trindade, eles dizem que Deus sempre foi uma eterna comunidade de amor. E quando Ele decidiu expressar esse amor, Ele criou. Então eu e você, nós somos uma expressão de uma família. Ontem me perguntaram, pastor, a gente tem falado, e inclusive o pastor Luiz tem pregado muito sobre isso nesses dias, sobre propósito e plano de Deus, sobre o propósito eterno de Deus e qual o plano para que nós cheguemos a esse propósito. E ontem me perguntaram, pastor, mas qual é o plano de Deus? Irmãos, o plano de Deus, ele é resumido e ele fica muito simples de você entender em poucas palavras. O plano de Deus sempre foi ter uma família de muitos filhos e estes semelhantes a Jesus, o irmão mais velho. Esse sempre foi o plano de Deus. O plano de Deus sempre foi habitar entre o seu povo. E à medida que ele habita entre o seu povo, ele forma uma família. Então o que forma a consciência da presença de Deus vai sempre nos empurrar para uma vida comunitária. Amém? Estamos juntos? Estamos juntos? A consciência da presença de Deus sempre vai te empurrar para uma esfera comunitária. Quanto mais você entende quem Deus é, e mais você é exposto à presença de Deus, mais você vai querer estar em comunhão com seus irmãos. Lembra de Efésios capítulo 5, versículo 18? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele fala como no versículo 19? Como? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a melhor forma de você ser cheio do Espírito não é quando você está no seu quarto adorando a Deus. A melhor forma de você ser cheio do Espírito é quando você está junto com o corpo adorando a Deus, junto com a coletividade adorando a Deus, num só espírito, numa só paixão. A verdadeira devoção coletiva, irmãos, ela faz cair por terra todas as nossas diferenças. Você tem um irmão mais pentecostal e você tem um irmão mais tradicional. Sabe, talvez um dos grandes problemas da nossa geração é que a gente permite que as nossas diferenças teológicas, às vezes, a gente permite que as nossas diferenças ministeriais ou eclesiásticas, elas nos afastem, quando nós deveríamos estar plenamente conscientes de que as nossas diferenças, elas não são nosso impeditivo de viver em comunhão. Pelo contrário, as nossas diferenças é o que nos permite viver em comunhão, porque é uma pedra encaixando em outra pedra, e nós somos todos edifícios de uma só casa espiritual. E as pedras dessa casa espiritual, elas não só são diferentes, elas precisam ser diferentes. E quando a gente vai entrar verdadeiramente na vida comunitária, você precisa aprender a como lidar com diversos tipos de pessoas. Você vai aprender a lidar com diversos tipos de pessoas. E é exatamente o que Paulo está ensinando aqui. O que Paulo está ensinando é que você, para determinado tipo de pessoa, você vai ter que agir diferente. Paulo está dizendo que na comunidade cristã você tem gente diferente. E dentro dessas pessoas, dentro dessa pluralidade,
Dentro dessa pluralidade, a primeira convicção que você precisa ter é que não há acepção de pessoas. Eu fiquei refletindo muito nesses dias, irmãos. Nós estávamos numa conversa com a nossa liderança e um dos nossos líderes, a gente estava conversando, era uma conversa informal, um hambúrguer que a gente estava comendo. E aí um dos nossos líderes, que é também líder de PG, ele trouxe para a mesa uma fala de um membro do PG, de um membro nosso que serve aqui com a gente, que está sempre aqui com a gente, um irmão muito querido. E uma vez numa conversa com esse irmão, com esse jovem, esse líder comentou na reunião conosco que esse jovem tinha falado assim, eu ia falar o nome do fulano, né? Fulano, se eu não conhecesse vocês, e se eu não estivesse tão inteirado e inserido como eu estou inserido com vocês, eu talvez nunca congregaria com vocês. E aí esse líder perguntou por quê? Ele falou, porque às vezes a impressão é que vocês são muito espirituais. Falou, porque a impressão às vezes, aquilo me chocou bastante. Falou que a impressão que algumas pessoas passam, foi essas as palavras dessa pessoa, a impressão que algumas pessoas passam é sempre de olhar por cima espiritualmente. Não, é porque eu sei isso, é porque eu oro dessa forma, é porque eu jejuo, é porque eu tenho a verdadeira revelação, é porque eu estudo mais. E, irmãos, isso não pode acontecer numa vida comunitária saudável. Nós temos que entender que dentro da comunidade, da vida comunitária, as pessoas estão em fases de vida diferentes. Você está numa fase de vida diferente, provavelmente, de quem está à sua direita, à sua esquerda. E dentro dessa concepção, aquilo me chocou bastante. Eu fiquei pensando muito nisso. Será que nós estamos vivendo uma vida comunitária onde a gente passa um tipo de impressão que a gente é alguma coisa, quando a gente tem a plena certeza de que a gente não é nada, e tudo que estamos construindo é fruto da bondade e da misericórdia de Deus? Então, Paulo aqui está dizendo, ele está falando que você tem que lidar diferente com cada tipo de pessoa, e tem alguns obstáculos à vida em comunidade. Eu quero apontar para você 4 principais obstáculos à vida comunitária. 4 obstáculos a gente viver a partir da consciência da presença de Deus, vivemos verdadeiramente o senso de família. O primeiro obstáculo é o sensacionalismo. Como assim, pastor? Nós somos viciados em conferências, irmãos. Nós somos, a gente tem dificuldade com o ordinário, com o comum, com a vida comunitária comum. Eu sei, obviamente, irmãos, que, a gente precisa desses momentos de ajuntamento solene, de conferência, de convenção. Nós vamos viver agora, provavelmente nós vamos ter ali 10 mil pessoas no nosso centro de convenções. Só que a gente é muito viciado nisso, e às vezes a gente ser tão viciado nisso nos impede de viver a vida ordinária comunitária, porque a gente está sempre esperando a próxima conferência, a gente está sempre esperando o próximo movimento. Pessoas que são aficionadas por adrenalina, elas simplesmente não consideram a rotina da igreja local estimulante o suficiente para se envolverem e permanecerem envolvidos. As coisas básicas da igreja, como cuidar talvez dos membros mais velhos, restaurar um membro rebelde à comunhão, ajudar uma mãe solteira, servir no ministério infantil, servir na cafeteria, servir na loja, essas coisas geralmente não empolgam os sensacionalistas. O segundo obstáculo à vida comunitária é o misticismo. São pessoas que elas entendem errado a vida no Espírito. Elas entendem vida com Deus simplesmente a partir de experiências milagrosas e geralmente privadas. Elas conseguem permanecer na comunidade de fé, enquanto aquela comunidade de fé serve elas de alguma forma, produzindo algum tipo de experiência sensorial, produzindo algum tipo de experiência mística, mas que às vezes, se não tem essa experiência mística, a gente não vive a vida ordinária da igreja local. O terceiro obstáculo é o idealismo. E talvez esse seja um dos principais.
Por que que a gente não vive comunidade como a gente deveria viver? Porque a gente acha que a comunidade é perfeita. Ou a gente pensa que ela tem que ser perfeita para a gente poder se envolver com ela. A gente pensa que não vai ser magoado, que não vai ser ferido. A gente pensa que ninguém nunca vai pisar no nosso pé. A gente pensa que ninguém nunca vai falar mal da gente. E aí quando isso acontece, como a gente tem uma expectativa altamente idealista do que é ser igreja e do que é a vida comunitária, quando essas coisas acontecem a gente desanima. Quando essas coisas acontecem a gente se enfraquece. E não, irmãos, a igreja você vai ser magoado sim. Você vai ser ferido sim. E essas feridas, elas fazem parte da construção espiritual que Deus quer fazer em você. Aprender a lidar com as feridas, aprender a lidar com o não, irmãos. Deus ensina muitas vezes mais com os seus nãos do que com os seus sims. Você que tem filhos, ou você que vai ter filhos, se você educar o seu filho só com sims, você não está educando ele, você está ferindo ele. Se sempre for sim, num casamento, se sempre for sim, você não vai estar produzindo o efeito que só o não produz. Tem efeitos e coisas espirituais dentro de nós, irmãos, que é só o não que produz, o não de Deus. Às vezes o silêncio de Deus fala mais conosco do que as suas palavras. Porque o silêncio de Deus, ele forja, ele prepara você para confiar ainda que ele não fale. Nós estávamos cantando na sala de oração há uma hora atrás. Mesmo que eu não esteja, mesmo que eu não consiga enxergar, mesmo que eu não consiga sentir, o meu Deus está no controle. Meu Deus está trabalhando, Ele continua trabalhando. Então às vezes Deus permite que você não sinta nada, que você não veja nada, que você não perceba nada, para que isso forje em você uma confiança no Deus que você sabe que está com você. Então isso é pedagógico. E às vezes a gente é refém, sabe, de ideias, de ideais do que é cristianismo, de ideais do que é evangelho. A gente pensa a ideia da igreja ideal, e aí você olha para Atos e fala, aquela igreja era uma igreja ideal. Quem te disse? Nós temos aquela igreja como inspiração e como modelo, mas aquela igreja tinha cheio de problemas, irmão. Aquela igreja, se você mentisse na hora da oferta, você caía morto. Se você falasse que ia dar alguma coisa e não desse, e desse metade do que você falou que você ia dar, você ia cair morto. Já imaginou se isso acontece aqui? A gente está fazendo oferta e começa a cair uns mortos aqui. E é interessante que Pedro continuou o culto bem de boa. Porque primeiro veio o Ananias, depois veio a Safira. E quando a Safira chegou para o culto, porque ela chegou atrasada, porque eles eram tão mentirosos ao Espírito e tão falta de conscientes em relação ao culto e à vida comunitária, que para eles não se importava chegar atrasado no culto. E aí a Safira chega atrasada no culto, porque ela sempre, irmãos, a cabeça de Ananias e Safira, eles sempre entregaram meia oferta. Não foi só aquela ali que gerou a morte deles. A Safira chega atrasada para o culto, e quando a Safira chega atrasada para o culto, estão carregando o corpo. E aí o Pedrão está lá pregando e fala assim, ó, tá vendo aquele corpo ali? É do teu marido. E os mesmos que carregaram o corpo do teu marido vão carregar o teu. E ela... Mãe, a igreja tinha BO. A igreja tinha problema. Em Gálatas a gente vê, por exemplo, Paulo resistindo Pedro na cara, irmão. Paulo falando para Pedro assim, ó, seu hipócrita. Pedro era o pastor presidente da igreja. E o Paulo dizendo, você é hipócrita. Porque quando chegou, você estava aqui entre os gentios. Enquanto estava só aqui entre os gentios, você estava comendo porco. Você não estava usando quipá. Você não estava tocando chofar. Aí chegou os da parte de Tiago, você botou o quipá, começou a tocar chofar e porco nunca mais. Então tinha problema, irmão.
tinha dificuldade. Então nós não podemos achar que a igreja é algo ideal. Mas a igreja é a única forma. Viver igreja, ser igreja e viver em comunidade é a única forma de você se tornar aquilo que você precisa se tornar. Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã, você não se torna o que você precisa se tornar sem a igreja. Você não é desenvolvido e aperfeiçoado sem a verdadeira vida da igreja. E o quarto obstáculo é justamente as nossas expectativas irreais. Quando você cria expectativa, não, agora eu vou viver comunidade. Aí no primeiro BO, no primeiro problema, você já não quer viver comunidade. No primeiro BO você fala, tá vendo? Eu confiei, me frustrou. Tá vendo? Eu voltei. Como se você estivesse voltando, como se você estivesse voltando para a comunhão, como se você estivesse fazendo um favor para alguém. Voltei, confiei de novo e fui frustrado. Não, irmão, a igreja é o lugar de sermos altamente frustrados. Aleluia. Fala para quem está do seu lado, se você quer viver igreja, você vai ser frustrado. Você vai ser frustrado. Sabe, os individualismos, muita gente vive suas vidas isoladas e jamais experimentando a beleza de uma comunidade bíblica acolhedora, capaz de acolher todo tipo de gente, capaz de acolher gente diferente, capaz de acolher gente com crise de fé. Eu sou muito inspirado pelo ministério de dois homens, o pastor Francis Schaeffer. Pastor Francis Schaeffer, na Suíça, nos Alpes suíços, fundador do Ministério Labri. Ele abriu uma casa, irmãos. Ele abriu uma casa, ele abriu a casa dele, comprou uma fazenda, abriu a casa dele para receber pessoas que tinham crises de fé. E às vezes o que a gente faz é expulsar as pessoas que têm crise de fé. Ele abriu a casa para receber pessoas que tinham crise de fé, pessoas que tinham dificuldade de entender o Evangelho, de ter experiências com Deus. E é muito interessante que daí ele abria a casa para que essas pessoas viessem viver a vida comunitária deles. E a gente fala muito de Francis Schaeffer, mas ele tem vários materiais, eu recomendo todos eles. Mas a gente esquece da esposa, Edith Schaeffer, que era quem punha a mesa, quem cuidava do acolhimento do lar, quem cuidava da hospitalidade. E ali eles viviam um tipo de vida comunitária, que aquela vida comunitária, ela pregava mais o Evangelho para aquelas pessoas que estavam com crise, do que um culto de adoração. Irmão, Jesus, quando veio ao mundo, ele não foi atrás de um aluguel de um prédio. Jesus, quando veio ao mundo, ele não foi abrir uma sinagoga. Ele não veio fundar uma nova religião. Ele montou uma equipe para viver em comunidade. Jesus não começou o seu ministério sem primeiro montar uma equipe. Jesus não começou o seu ministério sozinho. Jesus não começou o seu ministério curando alguém de modo individual. Não, Jesus começou o seu ministério transformando água em vinho numa festa de casamento. Para quê? Para mostrar que tudo aquilo que ele iria fazer, tudo aquilo que ele iria se desenvolver, tudo aquilo que ele iria manifestar no coletivo. Então tem coisas que você vai poder orar, você vai orar no seu quarto a vida toda, você vai pedir isso no seu quarto a vida toda, mas você só vai viver e desfrutar daquilo quando vir para a comunhão. E aí a gente vive hoje o fetiche do devocional. E a gente acha que o devocional é mais importante que a vida comunitária. E não, a Bíblia não diz que você fazer um devocional é mais importante que a vida comunitária. Você deve sim ter o seu tempo, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto publicamente te recompensará. Mas o caminho para você viver é publicamente te recompensará. Ou seja, a manifestação daquilo que você gerou no secreto é no coletivo. A manifestação daquilo que você construiu no secreto é no coletivo. É numa comunidade acolhedora. O pastor Tim Keller fazia isso, fundou uma igreja em Nova York, uma cidade considerada, na época que ele fundou, e talvez até hoje ela está no ranking das cidades mais céticas do mundo. Cidades mais céticas, uma das cidades mais difíceis de você pregar o Evangelho.
E por que que o ministério do pastor Tim Keller foi tão bem sucedido? Porque ele abria a sua igreja e ele era altamente, a ideia da igreja era ser altamente acolhedora para todo tipo de gente. Gente que tinha dificuldade com a fé, gente que tinha crises de fé, gente que enfrentava profundas crises financeiras, profundas crises emocionais, e você ter um ambiente acolhedor e você tratar essas pessoas dignamente. Por quê? Porque elas podem estar errando, elas podem estar pecando, elas podem estar fora de ordem, mas elas ainda são imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Você pode estar fazendo o que você quiser com a sua vida, você pode estar perdido, você pode estar pecando, você pode estar com a sua vida destroçada, mas você ainda é imagem e semelhança de Deus. E se você é imagem e semelhança de Deus, a comunidade da fé é para você, a igreja é para você, é a sua casa, é a sua família. Lembra qual é o plano de Deus? O plano de Deus é ter uma família de muitos filhos, e cada dia, na vivência familiar, eles vão se tornando conforme o irmão mais velho. Você só se torna conforme o seu irmão mais velho à medida que você é exposto à presença dele. E a presença dele é mais manifesta quando nós estamos juntos, porque ele não disse: quando estiver um, eu vou estar. A certeza, a gente sabe que ele vem, ele pode se manifestar de forma sobrenatural lá no seu quarto, mas o que ele disse é: quando estiverem 2 ou 3. Precisa começar com 2 ou 3, irmão. Precisa começar com 2 ou 3. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, é uma certeza, ele está. Ele vai estar. Onde estiverem 2 ou 3, ele vai estar. Então nós precisamos aprender a acolher todo tipo de gente. Eu já falei isso aqui. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente trata o drogado como drogado e pede para ele deixar a droga para se tornar irmão, quando a gente deveria tratar ele como irmão, porque sabendo que ele é irmão, ele vai deixar de ser drogado. Sabe qual é o problema? A gente trata, nem vou usar esse exemplo, a gente trata o irmão lá que é grosseiro, a gente trata ele como grosseiro, pede para ele se converter para se tornar irmão, quando conforme ele tem a consciência de que ele é irmão, ele entende que ele não precisa ser grosseiro. A forma é sempre a forma do acolhimento, irmãos. A igreja, ela é acolhedora. A igreja, ela é inclusiva, sim. A igreja é o lugar para todo tipo de pessoa. Pastor, mas eles não deixaram o pecado. Mas é na mesa que ele vai deixar o pecado. É na mesa que ele vai ser transformado. Mas pastor, não, a gente deveria, irmão, a igreja é o lugar dos LGBTQ, e hoje tem tanta sigla que a gente não sabe mais quanto. A igreja é o lugar deles. A igreja é o lugar deles. A igreja é o local daqueles que estão tentando vencer seus pecados sexuais. A igreja é o lugar daqueles que estão tentando vencer suas tentações, dos vícios. A igreja é o lugar. E a gente precisa ser acolhedor para esse tipo de gente, porque se a gente não for acolhedor, pastor, mas eu não concordo com ele, mas não importa, traz ele para a mesa. As nossas discordâncias, irmãos, têm gerado divisão, e se a gente está em divisão, a gente não está sendo um, e se a gente não está sendo um, o mundo não está sabendo que o Pai enviou o Filho. Em João capítulo 17, Jesus bota essa responsa no meu e no seu ombro. Ele diz assim: se vocês forem um, o mundo vai saber que o Pai enviou o Filho. Ou seja, se a gente não está sendo um, o mundo não está percebendo que o Pai enviou o Filho. O mundo pode olhar para nós e ter uma concepção de Deus, mas nunca olhar para nós e ter uma revelação do Pai. E o que o mundo precisa não é uma concepção de Deus. Uma concepção de Deus o mundo já tem. O que o mundo precisa é uma revelação do Pai. E o Pai só se revela na mesa, irmão. O Pai só se revela na mesa. O Pai se revela na mesa. Então a igreja é um lugar para todo tipo de gente.
É um lugar para a gente acolher todo tipo de gente. É lugar para a gente acolher o que caiu. Sabe, irmãos, tem uma igreja, um movimento na África do Sul, chamado, se eu não me engano, 412. Um movimento de igrejas caseiras, um movimento maravilhoso, um avivamento que está acontecendo na África do Sul. E sabe, eles vivem uma cultura de comunidade, uma cultura comunitária tão forte, irmãos, que é cultural da liturgia deles, nas liturgias dos cultos deles, das reuniões deles, a confissão pública de pecados, voluntária. Irmão, se eu pego aqui, eu libero o microfone para você, e você sai do seu lugar e pega esse microfone e vem aqui na frente e começa a confessar os seus pecados, será que nós temos um ambiente comunitário para lidar bem com isso? Será que nós conseguimos entender? Será que a gente consegue fazer como esses irmãos? Sabe o que eles fazem, irmãos? Eu já vi vídeos. Diante da confissão de pecados, uns dos outros, eles começam a celebrar. Se um irmão vem e confessa que caiu, que teve algum pecado, a igreja começa a celebrar, saem do lugar, abraçam os irmãos. E não só isso, cria-se uma cultura, irmãos, uma cultura segura, uma cultura de confiança, uma cultura de afetos. Irmãos, a gente se abraça pouco, a gente se beija pouco, sabe? E a gente vive num mundo, parece que é tão, olha como a nossa cosmovisão, ela está tão contaminada pelo sistema, que não há mais às vezes, que realmente a gente às vezes tem que cuidar com os abraços e com os beijos, porque não há mais pureza nisso. Olha que absurdo, isso deveria ser, sabe, deveria ser puro. Os abraços que nós damos uns aos outros deveriam ser fruto de afetos, fruto de compaixão, fruto de graça. Pastor, o senhor está abaixando muito a régua. Irmão, Jesus abaixou a régua nesse sentido. A régua ela aumenta à medida que você cresce, amadurece e assume responsabilidade. Mas Jesus comia com prostitutas e pecadores. Jesus era conhecido como amigo de pecadores. Jesus era conhecido como aquele que estava nos lugares onde os fariseus e mestres da lei não estavam. Uma mulher quebrar um frasco de perfume e enxugar os pés de Jesus com seus cabelos não era algo pornográfico, porque Jesus era tão puro, exalava tanta pureza, exalava tanta santidade, que as pessoas eram atraídas para estar com ele sem nenhum tipo de intenção. Havia tanta pureza. Nós precisamos ser altamente acolhedores, irmãos. E o que Paulo está construindo aqui é que assim, existem pessoas diferentes na igreja, em momentos diferentes, e você precisa saber lidar com cada um deles. Em primeiro lugar, os que vivem de forma ociosa. Ociosa, essa palavra ali, ela pode ser também, ela é uma palavra no grego muito difícil, ela pode ser também insubordinada, indisciplinada, desocupada, mas talvez o que resume esse ocioso que nós lemos, advirtam os ociosos, seria desordenado. Tem pessoas do nosso meio que estão desordenadas, irmãos. O que é desordenado? É quando você está fora da ordem de Deus. Deus tem uma ordem para todas as coisas, Deus tem um jeito para todas as coisas, e pode ser que você esteja na igreja, mas sua vida ainda está desordenada. Pastor, a igreja é lugar para gente com a vida desordenada? É. Porque Paulo está falando aqui, ó, os desordenados vão estar no meio de vós. E o que vocês vão fazer com eles? Vocês vão advertir eles. Vocês vão corrigi-los.
vocês vão abraçá-los, vocês vão cuidar deles. Advirtam os ociosos, aqueles que estão com a vida, com as coisas fora do lugar. Quantos de nós, irmãos, estão cheios de coisa fora do lugar? Se você olhar para a sua vida financeira, está fora do lugar. Se você olhar para a sua vida amorosa, está fora do lugar. Amorosa principalmente, né? Vida financeira está fora do lugar. Você gasta mais do que você ganha. Você parece que não prospera. Passa os tempos e parece que você tem menos, não mais. Por quê? Porque isso pode estar revelando uma desordem. E deixa eu te falar, coisas fora do lugar, elas são reflexo de pessoas fora do lugar. Se você está vendo as coisas do seu redor muito fora do lugar, muito desordenado, é porque você talvez está fora do seu lugar. Amém? Coisas desordenadas são reflexo de pessoas desordenadas. Quando você deixa de orar, por exemplo, de buscar a Deus, de viver a vida comunitária, sua vida vai ficar bagunçada. E aí geralmente é uma cadeia. Sua vida espiritual bagunçada vai gerar sua vida emocional bagunçada, que vai gerar sua vida comunitária bagunçada, que vai gerar sua vida financeira bagunçada. E quando você olha, está tudo bagunçado. Mas qual é o seu lugar? Você que está com a vida, você que está aqui ouvindo, e você está nesse primeiro grupo, você está com a vida desordenada, qual é o seu lugar? É aqui mesmo. Porque é aqui que alguém vai te ajudar, é aqui que a palavra de Deus vai penetrar seu coração e mudar a sua vida. É aqui que a sua mente vai ser... Eu ia falar a palavra destravada, mas destravada está tão ruim, né? Vamos a outra. Aqui é que a sua mente vai ser liberta dos sofismas. A gente é cheio de sofisma, irmão. A gente é cheio de... A gente tem mais trava na nossa mente do que a gente imagina. A gente é cheio de trava. A gente é cheio de coisas que nos impedem de ver a realidade como ela é. Por isso que a gente vai para a internet brigar. Por isso que a gente vai para o Twitter brigar. Não é nem mais Twitter, né? Olha como eu estou desatualizado. É X. A gente vai brigar. Na época da eleição, você nunca estudou política na vida e virou expert em direita. Virou expert em marxismo cultural. Nem sabe. Se pedir para você definir o que é marxismo cultural, você não sabe. Você não sabe o que é esquerda e direita. E você brigou com gente que dizia que era de algo que você não é. A gente brincava, né? Ser esquerdista. Irmão, e se Deus quer alcançar o esquerdista através de você? E aí, a partir do momento que você cria uma barreira, a partir do momento que você joga uma piada, a partir do momento que você... Se tem alguém de esquerda aqui, eu continuo achando que você está equivocado, mas você é bem-vindo. Você é bem-vindo. Vamos conversar. Esse é o nosso problema. A gente não sabe conversar, irmão. Tem coisas que a gente tinha que discutir mais. Discutir no sentido de a gente tinha que trazer para a mesa. A gente é muito manipulável. A gente é manipulável. A gente é manipulado. A gente segue 2, 3 caras no YouTube. E aí a gente resume todo o nosso entendimento sobre o assunto em 2, 3 caras que a gente segue no YouTube. E aí a gente não entende que tem outros 2, 3 caras falando exatamente o oposto. E tem gente que ouve esses 2, 3 caras falando exatamente o oposto. E aí, por causa da diferença desses 2, 3 caras com esses 2, 3 caras, você não consegue se relacionar com gente que pensa diferente de você. Aleluia. Entendeu? A gente precisa conversar mais. A gente precisa debater mais. A gente precisa, sabe? Nós somos jovens, irmãos, a fé cristã não é burra. A fé cristã é inteligente. Sabe uma coisa que eu sonho? Uma coisa que eu sonho, que inclusive é algo que eu me inspirei, que eu, assim, quando eu vi que o pastor Tim Keller fazia isso, falei, um dia eu vou fazer isso. O pastor Tim Keller, depois de cada sermão dele, ele gastava meia hora, 40 minutos pós cada sermão dele, acabava o culto, encerrava, ele ficava meia hora, 40 minutos respondendo perguntas.
dos mais céticos que tinham em Nova York, que acabavam indo ouvir ele. Eu estou para fazer aqui, eu quero fazer uma pergunta ao pastor. Para aquela dúvida que você está aí dentro, e você possa perguntar a ela. E não é problema você ter ela. A gente precisa ser mais ávido por entender as coisas. Mais ávido por conhecer as coisas. Irmão, a gente é manipulável, a gente é gado. Deixa eu te falar, muitos de nós, a gente às vezes tem a mentalidade de gado. Vamos estudar. Vamos entender algumas coisas melhores antes de emitir opinião. Vamos entender quando a gente deve emitir opinião e quando não deve. Sabe, então pessoas que são esses ociosos, eles precisam de correção de rumo, de ordem. A vida precisa voltar para a ordem. Então você está com a sua vida bagunçada, comece a botar a sua vida em ordem. Começa por onde, pastor? Que tal você começar orando? Que tal você começar jejuando, fazendo um jejum? Tá, pastor, mas o que mais? Que tal você começar arrumando sua cama de manhã? Você quer que a vida entre em ordem, mas você sai do quarto deixando a cama desarrumada? Ou seja, você está saindo de um ambiente de desordem, você não botou em ordem seu ambiente, você já está saindo. Vocês estão aqui, que lindo vocês aqui. Meu Deus. Eu lembro do tempo que o louvor dessa igreja, depois de ministrar, ficava ali fora, tomando água e batendo papo, dando raiva no pregador. Olha que lindo, gente. Uma salva de palmas para os nossos ministros, por favor. Fiquei emocionado agora. Entendeu? Então começa arrumando sua cama. Começa pagando suas contas. Entendeu? Quem vive o caos precisa de correção. Segundo, Paulo fala assim, ó: os desanimados, vocês confortem. Você vai se encaixando em um dos grupos aí. Talvez você é o cara desordenado, precisa botar a vida em ordem. Ou talvez você é o cara que está desanimado. O que é o desanimado? A sua vida pode até estar em ordem, mas você está desanimado. Sua vida está em ordem, as coisas estão mais ou menos funcionando, mas pastor, estou desanimado. Você pode estar no lugar certo, na hora certa, fazendo certo, e ainda assim parece que falta força. Quem já se sentiu assim, irmão? As coisas estão legais, mas a gente se desanima. Você está enfraquecido. E para esses, Paulo fala assim: ei, confortem esses. Então, se você está desanimado, a igreja, a comunidade serve para te confortar. Para quem está fora de ordem, precisa botar a vida em ordem. Mas para quem está desanimado, é conforto. Agora, como você vai ser confortado pela igreja? Como você vai ser confortado pelos irmãos se você não compartilha com os irmãos que você está desanimado, que você não está bem? Sabe, eu louvo a Deus, irmãos, porque a gente tem alguns amigos e irmãos que constantemente, quando a gente está desanimado, e eu estou muitas vezes nesse grupo, às vezes, muito, as coisas bem, o ministério crescendo, as coisas acontecendo, e às vezes você acorda de manhã e dá Irmãos, o desânimo acaba quando eu piso aqui. O desânimo acaba quando eu vou para uma sala de oração e eu vejo gente queimando de paixão pelo Senhor, como nós estávamos ali. Sabe, o desânimo vai embora na hora, irmãos. Por quê? Porque a igreja, ela tem vida, irmão. A igreja, o corpo de Cristo, ela tem vida. Então, provavelmente pelos desafios, pelas suas labutas diárias, pelo seu cansaço emocional e até por pequenas derrotas que você possa ter sofrido ultimamente, você precisa de conforto. Você precisa de gente que ajude você a aliviar a sua dor, a aliviar seu sofrimento. A gente vive num mundo de sofrimento, irmãos.
dia perguntaram pro professor, num programa, professor Clóvis, aquele filósofo: Clóvis, o que é a vida? No programa Provocações. E aí ele respondeu algo, uma resposta normal. E aí depois parece que você vai faltando as palavras. O que é a vida? Aí ele responde mais uma coisa. Aí fala: o que é a vida? E no fim você fica meio sem palavras. E ele disse uma coisa que eu achei interessante. Ele falou: a vida é sofrimento. Porque eu não me lembro de ter sofrido antes de nascer. E tenho uma leve impressão que eu não vou sofrer depois de morrer. A vida é feita de lutas, irmão. Tem luta. Tem guerras. Tem guerras que a gente trava todos os dias contra nós mesmos, contra potestades espirituais. Nós estávamos agora na sala de oração, travando uma guerra contra essa onda de gente doente, de gente com dengue, de gente com um monte de coisa. Inclusive nós declaramos saúde divina para a nossa cidade, em nome de Jesus. Nós declaramos saúde divina para você. Talvez você nas últimas semanas enfrentou essas dificuldades com a sua saúde. Receba da saúde divina na sua vida, em nome de Jesus. E nós declaramos sobre a nossa cidade isso. Precisa da vida da igreja. Tem sofrimento, irmãos, mas deixa eu lembrar uma coisa para você: você não sofre de sofrimento, você não cresce de sofrimento em sofrimento, você cresce de glória em glória. Só que o que é a glória? A glória é a resposta de quem venceu o sofrimento. Por Jesus ter vencido a cruz, Ele foi colocado no lugar de glória. Então nós crescemos nesse lugar de glória. Mas para crescer no lugar de glória, você precisa vencer a cruz. Você precisa passar pela cruz. O sofrimento. Terceiro, Paulo vai falar aos fracos: auxiliem os fracos. Aí não é nem o cara que está desordenado e nem o cara que está desanimado. É o cara que ele está no lugar certo, ele pode estar no lugar certo, ele está tentando viver o que ele deve viver, mas ele não tem força sozinho. Talvez você não tenha força para viver o que você quer viver. Você tem um chamado de Deus, você tem algo que Deus confiou a você, mas você não tem a força para viver isso. Você não tem a força para vencer o seu vício. Você não tem a força para vencer o seu pecado. Irmãos, nós precisamos ser os irmãos que auxiliam aqueles que estão fracos. Nós precisamos ser aqueles que auxiliam os que estão fracos. São os fragilizados, aqueles que estão em condições que às vezes não conseguem sair daquela situação sozinho. Irmão, deixa eu te falar, essa situação que está enfraquecendo você, você não consegue sair dela sozinho. Você precisa da igreja. Você precisa do corpo de Cristo. Você precisa da vida da igreja. Mas Paulo termina dizendo: com todos, sejam pacientes. E aí Paulo desenvolve sobre a virtude da paciência. E que tipo de paciência Paulo está falando aqui? A paciência que atura? Eu preciso de paciência para te aturar. Não. É a paciência que olha todo mundo de forma igual e não faz acepção de pessoas. Abra sua Bíblia comigo agora em Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2. Versículo 1 diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferenças entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Não façam diferenças entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Aí o versículo 2: suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, um homem rico, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas.
Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação e fazendo julgamentos com critérios errados? Não pode haver discriminação de pessoas no nosso meio, irmãos. Não pode haver. Não pode haver. A igreja, Paulo vai falar aos Colossenses, se eu não me engano, no capítulo 3, ele vai falar: na igreja não há judeu nem grego, na igreja não há homem nem mulher. O que ele está dizendo que não há homem nem mulher? Tem mulher? Tem, mas ele está dizendo que ninguém, são todos diante do Senhor, são uma coisa só, imagem e semelhança de Deus. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, mas Jesus Cristo é tudo em todos. Jesus Cristo é tudo em todos. Então a gente tem que estar pronto, irmão, para não discriminar ninguém. A gente tem que aprender a se relacionar com todo tipo de gente. E Deus está levantando, o pastor Luiz fala muito isso nesse altar, Deus está levantando um tipo de gente que é capaz de lidar com todo tipo de gente. Agora talvez você é o fraco, que você precisa desse fortalecimento. Ouçam, meus amados irmãos, versículo 5: não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que amam. Irmãos, não é que os ricos não vão entrar no reino dos céus, não é isso. Pelo contrário, a gente fala de viver a prosperidade do evangelho, a gente fala sobre isso. Mas ele está dizendo: mas irmãos, para Deus não é importante o seu dinheiro, para Deus não é importante a sua riqueza, para Deus é importante se você é pobre de espírito, porque os pobres de espírito herdarão o reino dos céus. E o que é o pobre de espírito? Aquele que reconhece que não é nada. E se você reconhece que você não é nada, você não tem problema de abraçar, acolher e amar a todos. Só faz acepção de pessoas quem pensa que é alguma coisa a mais. Por isso que o racismo é um pecado. É um pecado, pastor? É um pecado. E por que a gente não fala sobre isso, gente? Ah, pastor, porque isso não existe mais. Pergunta para o Vini Júnior se não existe mais. Pergunta, irmão. Ah, pastor, mas todo tipo de discriminação. Por que a gente não sabe lidar com os LGBTQI? Porque se Deus abre aquelas portas e entra tudo, a gente não sabe lidar. Você não vai saber lidar. Deixa vir, irmão. Em nome de Jesus, deixa vir. Que Deus levante uma igreja no Brasil, irmãos, altamente acolhedora para qualquer tipo de gente, para qualquer tipo de pessoa. Deixa o discipulado de Jesus entrar na vida dela. Deixa as coisas começarem a acontecer. O Espírito vai começar a transformar. Agora, como é que Deus vai mandar, irmão? Por isso que Paulo fala: com todos vocês sejam pacientes. Paciência é uma virtude, fruto do Espírito. É um fruto do Espírito. Por que a gente precisa ser paciente com todos? Porque cada um está numa fase de vida diferente. Pode ser que você esteja aqui hoje e você está com a vida em desordem. Deus quer usar a comunidade para colocar a sua vida em ordem. Pode ser que você esteja aqui e você esteja desanimado. As coisas até estão em ordem, mas você está desanimado. Deus quer usar a comunidade para fortalecer você. E pode ser que você esteja fraco e Deus quer usar a igreja para fortalecer você. Porque diga ao fraco: eu sou forte. Mas com todos o quê? Pacientes.
E aí Paulo ainda termina dizendo: jamais retribuam o mal com o mal. Porque as pessoas, irmãos, elas são pessoas, elas vão fazer mal pra gente. Elas vão fazer mal pra gente. Tem pessoas na sua história que feriram você com marcas que você carrega até hoje. Tem coisas que você não rompe na sua vida por causa dessas marcas que foram colocadas em você. Pessoas te feriram. Mas não é porque pessoas te feriram que Deus não vai usar pessoas para te curar. Porque da mesma forma que o diabo pode ter tentado usar, que o diabo possa ter tentado usar pessoas para te ferir, ele agora quer usar pessoas para te curar. As mesmas pessoas que talvez elas foram usadas para tocar de forma diabólica e demoníaca na sua intimidade, hoje Deus quer usar pessoas para também tocar na sua intimidade, mas agora para curar você, agora para libertar você, agora para te tirar de cativeiros espirituais que você foi colocado, para te tirar de mentalidades. Irmãos, talvez você tenha problema na sua sexualidade. Quantos homens talvez tenham problema na sua sexualidade? Por quê? Porque foram feridos na sua sexualidade. Hoje eles têm dificuldade de ser homens, porque em algum momento isso foi distorcido lá atrás. Em algum momento algo aconteceu que distorceu, e hoje você tem dificuldade de conversar com uma menina, você tem dificuldade de puxar papo com uma moça que você possa estar interessado ou gostando. Por quê? Porque você foi ferido na sua masculinidade, você foi ferido na sua identidade sexual, e hoje você não consegue se conectar. Você tem dificuldade de relacionamento, talvez por causa disso. Quantas meninas, irmãos, quantas moças que se sentem inseguras, se sentem feias, se olham no espelho e se sentem feias, porque em algum momento alguém disse para ela que ela era feia, e aquilo gerou uma barreira, mas se foram pessoas que te feriram lá atrás, é hoje na comunidade que Deus vai usar pessoas para curar você. É hoje na igreja que Deus vai usar pessoas para libertar você. É na comunidade, é com amigos espirituais, é com pastores, é com orientadores espirituais, homens e mulheres de Deus que vão olhar e vão ser usados para impulsionar você para o seu destino, que vão ser usados. A igreja, a comunidade, irmãos, ela é uma força propulsora para empurrar você para o seu futuro, para empurrar você para o seu destino profético, para fazer com que todas as cadeias mentais que foram colocadas em você caiam por terra, para fazer que tudo aquilo que impede você de avançar, que impede você de romper, que impede você de acessar o destino profético que está reservado para você, caia por terra. É na igreja, irmãos, e eu quero declarar em nome de Jesus: nós vamos viver o melhor tempo de igreja, o melhor tempo como comunidade de fé. Nós vamos viver o lugar mais seguro da terra. O lugar mais seguro da terra vai ser a igreja de Jesus. O lugar que mais vai impulsionar você vai ser a igreja de Jesus. Aquilo que mais vai impulsionar você vai ser a palavra de Deus, vai ser a vida comunitária. A igreja no Brasil não mais vai matar chamados. A igreja no Brasil não mais vai enterrar vocações. A igreja no Brasil não vai mais matar ministérios. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Homens e mulheres que foram castrados, homens e mulheres que não conseguem desenvolver suas vocações, seu talento, homens e mulheres que têm dificuldade com uma série de coisas que você não devia ter dificuldade, mas você tem talvez por causa da sua formação. Você teve talvez pelas palavras que você ouviu, que foram lançadas sobre você, pelo ambiente familiar que não foi favorável. Você cresceu talvez sem pai, e aí hoje você tem dificuldade de se portar ou de se posicionar como homem nessa geração, porque você cresceu sem a referência de pai. Você, moça, talvez cresceu sem pai. E aí, como você cresceu sem pai, você tem dificuldade de discernir o que é um relacionamento com um menino saudável ou não, porque você não tem um pai para te dizer: ei, não vá por esse caminho, não faça isso. Você está guardada
Quantas moças não se sentem guardadas porque não tem a figura paterna? Eu quero declarar: você é guardada pela igreja, você é protegida pela igreja, você é protegida. Pode ser que você não tenha pai biológico, ou pode ser que o seu pai seja ausente, mas há um espírito de paternidade na igreja que mostra para você: você não é órfão, você não é órfão, você tem pai. E se eu, como pastor, precisar ser o seu pai, e talvez dizer para você: não vá por esse caminho, não case com esse tipo de homem, eu vou dizer: não faça dessa forma. Nós precisamos ocupar espaços vazios. Nós precisamos ocupar espaços vazios. E você precisa ser inteiro, você precisa ser completo, mas você só é completo na vida comunitária. E deixa eu te falar, está vindo, eu sinto te dizer isso para você, em nome de Jesus. Está vindo um tempo de muito desenvolvimento no nosso meio. Está vindo um tempo de muito crescimento. Está vindo um tempo onde você vai amadurecer em meses o que você não amadureceu em anos. E eu agora estou profetizando: se eu sou você, eu recebo. Eu levanto a minha mão para o céu e recebo isso. Está vindo um tempo de aceleração no nosso crescimento. Está vindo um tempo de aceleração na nossa consciência de quem Deus é. Está vindo um tempo de aceleração na nossa revelação do que é ser igreja. Ei, coisas que você não viveu nos últimos anos, você vai viver a partir de agora. Ei, talvez você se acha burro. Tem pessoas que talvez se acham burras, pensam assim: pastor, eu não consigo desenvolver, eu não consigo raciocinar. Deixa eu te falar, Deus abre a sua mente, Deus abre o seu coração, porque Ele é eterno e Ele vai começar a colocar coisas eternas em você. Coisas eternas. Você é um príncipe de Jesus, você é um filho amado de Deus. Jesus não precisou fazer nada, irmão. Jesus não precisou fazer nada para ouvir uma voz do céu dizendo: você é o meu filho amado que me traz prazer. Você me traz prazer quando você é inteiro. Você me traz prazer quando eu consigo aperfeiçoar você, quando eu consigo desenvolver você. Você é inteiro, não pelo aquilo que você pode fazer por mim. Você é inteiro. Você é amado, porque eu sou suficiente para você. É na igreja que você vai ter o pai que você não teve. É na igreja, pastor, é na igreja. É na igreja que você vai ter os amigos que você não teve. Ei, é na igreja. É na vida comunitária. É na comunidade que vai transbordar a generosidade. É na comunidade que você nunca vai ter falta de nada. Ei, porque nunca falta para quem reparte, irmão. Se está faltando é porque você não está repartindo. Reparte para ver se não multiplica. Divide, assim reparte para ver se não multiplica. Porque Jesus não multiplicou o pão, Ele partiu o pão. Ele partiu, Ele dividiu o pão. Porque à medida que Ele dividia, multiplicava. À medida que Ele compartilhava, multiplicava. Ei, nós precisamos entender que Deus quer levar a juventude do Brasil para uma nova consciência de igreja. Sabe por quê? Porque no mesmo momento que tem um auditório cheio aqui, tem um monte de gente em casa achando que é suficiente o culto pela internet, achando que é suficiente a vida pseudo-comunitária que ela está vivendo online. Não, nós precisamos de igreja, nós precisamos da vida comunitária, nós precisamos de relacionamentos. Tem uma igreja no Brasil, uma igreja chamada de desigrejados. Não, irmãos, vamos resgatar esse povo, vamos trazer esse povo de volta. Ele ainda disse: a única coisa que Jesus está edificando, sabe o que é? A sua igreja. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero declarar a juventude do Brasil: nós vamos ser igreja e viver igreja de uma forma nunca antes. Fora de todas as nossas limitações, elas vão cair por terra. Ei, você se sente órfão, a igreja é o lugar que você vai ter pai.
Você se sente sem amigos? A igreja é o local das amizades espirituais. Você se sente sem direção? É na igreja que você vai ter direção. Você vai ter impulso para a sua vida, impulso para o seu destino. Ei, se talvez você cresceu ou aprendeu ouvindo que você era burro, não, é na igreja que você vai entender que você carrega verdades eternas, e que você pode ser inteligente, e que você pode alcançar lugares que você nunca alcançou, e que você pode sim passar naquela faculdade, e que aquela promoção pode sim ser sua, e que você pode sim abrir aquela empresa. Ei, meu Deus! Uma fé que pensa e uma razão que ora. É por isso, é isso que nós precisamos, uma fé que pensa, uma razão que ora. Nós vamos precisar nos próximos dias da igreja brasileira, nós vamos precisar ser mais intencionais com aquilo que estamos construindo, irmãos. Nós vamos precisar planejar mais. Nós vamos precisar planejar mais. É tempo da gente se resolver bem, porque se você não estiver bem resolvido com você e na sua vida comunitária, você não pode ser um trabalhador da grande seara. Nós precisamos de trabalhadores, irmãos. Nós precisamos de trabalhadores. A igreja do Brasil precisa de trabalhadores. A igreja do Brasil precisa de homens e mulheres que vão estar dispostos a pensar aquilo que ninguém está pensando, a fazer aquilo que ninguém está fazendo. A coragem de no púlpito, eu aprendo isso com meu pastor. A coragem de no púlpito, com o microfone na mão, falar o que precisa ser falado. A gente poderia viver, irmãos, a gente poderia viver de mensagens bonitinhas, prontas, de 40 minutos. Eu não consigo, eu tento tanto pregar em 40 minutos, eu não consigo. Mas a gente precisa ter coragem de vir no púlpito e falar o que nós precisamos falar, nos tornar o que nós precisamos nos tornar. Mas Deus quer impulsionar você. E sabe o que talvez é fundamental para isso nessa geração? Coragem. Nós vamos precisar de coragem. Paulo termina dizendo: não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, não despreze o que está sendo plantado no seu espírito nesses dias. Não despreze as oportunidades que você tem de viver o que Deus está propondo você para viver. Não despreze, irmãos. Orem sem cessar, e o Deus de paz vai santificar vocês, corpo, alma e espírito, ou seja, de modo integral. Deus não quer só desenvolver o seu espírito, que você tenha uma espiritualidade sadia, não. Deus quer te desenvolver como alma, seu intelecto, suas emoções. Irmãos, a gente nunca viveu uma geração de gente tão espiritual e ao mesmo tempo tão doente emocional. A gente nunca viveu um tempo de gente tão, espiritualmente voando, mas emocionalmente fracos, emocionalmente abatidos. A depressão é a doença no mundo que mais, estudos da OMS dizem que a depressão é a doença do mundo que mais tira anos de vida das pessoas, no quesito de desfrute. Irmãos, será que Deus não está nos chamando para uma vida simples? E não tem a ver com dinheiro isso. Será que Deus não está nos chamando para uma vida comunitária, onde os desordenados recebem orientação, onde os desanimados recebem encorajamento e onde os fracos são fortalecidos? Feche os seus olhos nesse momento. O Evangelho coloca você no lugar que você nunca imaginou estar. O Evangelho reposiciona você para um tipo de vida que você nunca imaginou viver. Então
Então feche os seus olhos e eu gostaria agora de convidar você a pensar no seu futuro, a pensar nos seus sonhos. E já nesse primeiro momento, enquanto você pensa no seu futuro e você pensa nos seus sonhos, vai vir uma série de barreiras na sua mente. É essas barreiras que o Evangelho vai quebrar. É essas barreiras que o Evangelho vai quebrar. Porque você não pensa agora no seu futuro e não coloca diante de Deus seus maiores sonhos. Irmãos, a gente pensa que por causa da gente ter muitos coachings, a gente pensa que a galera ela tá... Não, irmãos, a galera não está ficando mais apta para viver a vida através dos coaches. A galera está ficando mais doente, porque os coaches estão implantando um tipo de vida na cabeça delas que não é o que Deus tem para elas. Eu não quero que você pense no tipo de vida que alguém um dia, ou um coaching algum dia plantou na sua mente. Eu quero que você pense no tipo de vida que Jesus quer para você viver. Eu quero que você comece a pensar e que você comece a sonhar e falar com Jesus agora o tipo de vida. Jesus, o que você quer da minha vida? Não aquilo que você imagina a partir de pressupostos humanos. Tira, que caia por terra agora todas as barreiras de pressupostos humanos, todas as limitações da sua mente. Eu oro agora em nome de Jesus, que as limitações da sua mente que impedem você de se tornar o que você precisa ser, elas caiam por terra. Oh Espírito de Deus, comece a visualizar seu futuro, meu irmão. Pastor, mas isso aqui é impossível. Não é impossível, não há impossível para Deus. Pastor, mas eu não sou inteligente o suficiente para isso. Não é na sua inteligência, não é na sua inteligência. Você serve um Deus que é o Deus que carrega toda a sabedoria do mundo. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Ele pode colocar uma sabedoria dentro de você que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua história para sempre. Ei, qual o seu sonho? E por que você deixou de sonhar? Ei, você que sonha com o ministério, por que você deixou de sonhar? Por que você deixou de sonhar? Por que você deixou de sonhar com aquela nação, hein, jovem? Por que você deixou de sonhar em ser uma voz do Brasil? Por que você deixou de sonhar com aquela nação? Porque está faltando dinheiro? Você não entende que Deus está aperfeiçoando você? Por que você deixou de sonhar com um casamento lindo? Só porque os seus últimos relacionamentos foram fracassados? Por que você deixou de sonhar? Por que você deixou de sonhar com um futuro onde você é uma voz, onde Deus levanta você e pode colocar você em lugares de evidência? Meu Deus, mas e se Deus tiver algo muito simples para você? Irmãos, eu creio muito que parte do que Deus vai fazer com as pessoas mais simples e improváveis que existem. Sabe o que eu sonho? Entre tantas coisas que eu sonho, quando eu venho todo sábado para esse púlpito, sabe o que eu sonho? É que daqui do meu Evangelho nasça tantos plantadores de igrejas nas nações. Meu Deus. E eu às vezes peço para Deus: Senhor, eu queria ser mais intencional nisso e eu não sei como. Eu queria ser mais intencional. Eu queria preparar mais gente para ser pastor. Eu queria preparar mais gente para pregar. Eu queria preparar mais gente para liderar. Por quê, irmãos? Porque as nações, meu Deus, a criação ela está gemendo como dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Eu não quero só um ministério de jovens grandes, eu quero vocês nas nações da terra. Meu Deus,
Eu sonho com pastores aqui, com apóstolos aqui, com evangelistas, com mestres. Já pensou, irmãos? Você que não era nada e agora virou baterista da igreja. Você que não era nada, indo para uma nação plantar uma igreja. Você que achava que não ia dar nada. Você que está tentando vencer os seus vícios. Você que está tentando vencer a pornografia. Meu Deus. Você que está tentando vencer suas fraquezas. Você que está tentando vencer suas dificuldades. E Deus levantando você para ser um pregador nas nações. E Deus levantando você para plantar uma igreja na África, na Ásia, na Índia, na Europa, nos Estados Unidos. Irmãos. Deus levantando você para ser um grande empresário e colocando milhões nas suas contas, porque você parou de sonhar com isso. Se Deus disse que você viveria isso. Você está vendo o papel da comunidade? O papel da comunidade é o que eu estou fazendo como seu pastor. Eu estou reaquecendo. Eu estou lembrando você de quem você é no Senhor. Eu estou lembrando você do que você carrega no Senhor. Eu estou lembrando você, volte a sonhar. Ei, volte a sonhar. Volte a sonhar com as nações. Moças, voltem a sonhar com aquele casamento encantado. É aquele mesmo. Encantado não porque ele vai ter luxo, mas encantado porque você vai conhecer um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Encantado porque você vai conhecer um homem que te respeite. Você vai conhecer um homem que não vai tocar em você antes da hora. Oh meu Deus, volte a sonhar com esse casamento, irmã. Volte a sonhar com esse casamento. Aleluia. Volte a sonhar com uma esposa que vai ser segundo o coração de Deus. Volte a sonhar, volte a sonhar, volte a sonhar. Meu Deus. Meu Deus, fica de pé comigo no seu lugar e adore Jesus. Aleluia.